está aqui, vai assistir a aula, perdeu essa explicação, né? Até o momento. Deixa eu começar a gravar que eu vou... compartilhar. Vou compartilhar aqui o plano de aprendizagem. Estão vendo? Eu preciso que me deem ok. Sim. Tá, beleza. E tá claro, tá claro a imagem ou querem que eu amplie? Amplia. Então tá. Mais um pouco? Sim. Então, essa disciplina se chama Estudos Econômicos, certo? O que a ementa diz, né? Conceitos fundamentais de economia, evolução histórica das ciências econômicas, introdução à análise de micro e macroeconomia, noções da economia monetária, fiscal, cambial, funções econômicas no setor público, relações econômicas internacionais, aspecto de desenvolvimento econômico, cenários econômicos nos ambientes interno e externo da economia. Qual é a competência a ser desenvolvida? Analisar e interpretar informações econômicas, no nível nacional e internacional, entendendo os cenários econômicos e sociais para a tomada de decisão. Compreender e interpretar fatos econômicos, desenvolvendo uma visão crítica, né, e a respeito das informações vinculadas no meio de comunicação, analisando as oportunidades e ameaças para estratégias de negócios. Tem os objetivos específicos: reconhecer e definir problemas micro e macroeconômicos, para interagir com o grupo na discussão de temas econômicos, promover a integração da teoria econômica à prática de mercado e qualificação, analisar e interpretar as variáveis econômicas, utilizando estudos econômicos para a tomada de decisão estratégica, ser protagonista do saber, com visão do mundo em suas diversidades, para as práticas de atitudes éticas, voltadas para o exercício da cidadania, sendo comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais. Então, ela é bem, como se diz, audaciosa, né, naquilo que é para ser. O que nós vamos ver? Introdução à economia, inter-relação da economia com outras áreas do conhecimento, introdução à microeconomia, e aí na microeconomia nós vamos ver sobre demanda, oferta, equilíbrio de mercado, custos de produção, estrutura de mercado. Aí a gente entra na macroeconomia, contabilidade social, determinação da renda e do produto nacional, a questão da moeda, setor externo, taxa de câmbio, política externa, o que é FMI, OMS, né, inflação, os setores públicos e suas funções econômicas, crescimento e desenvolvimento econômico de um país, né. Então, basicamente, é isso aí, gente, basicamente não, é um monte de coisa, é tem bastante coisa para se ver. É claro que a gente vai ver não de forma extremamente profunda, porque não daria, né, porque economia é uma formação, é uma graduação, o assunto é tão vasto que ela é uma graduação, e aqui a gente vai dar uma pincelada, né, tanto é que na administração nós tínhamos fundamentos da economia e a microeconomia, e essas duas disciplinas se condensou numa só, então a gente vai ver de tudo, mas de forma mais resumida. Então, que nem hoje nós vamos ver fundamentos da economia, um texto sobre a evolução da economia do Brasil, né? Na segunda aula, a inter-relação da economia com as demais áreas do conhecimento. Na terceira aula, a gente já entra na microeconomia. Acho que alguém está pedindo para entrar aqui. Tá, agora vamos voltar. A gente entra na microeconomia, vê demanda, oferta e equilíbrio, que nem aqui. Aqui a gente vai ter
texto sobre evolução da economia com um peso de 0,5. Isso aqui é uma semipresencial, certo? Então, ela pode ser individual. Mas vocês estão vendo aqui que eu já estou colocando o peso de cada atividade, né? Claro que isso é a minha proposta, né, gente? Pode ser que não se concretize. Pode ser que um dia, sei lá, aconteça alguma coisa que não ocorra aula. Pode ser que a gente fique num assunto e acaba não dando conta do conteúdo e eu vou ter que retomar lá na outra aula. Então, isso é uma proposta. E com um semestre a gente vai ajustando, certo? Mas, a princípio, é difícil a gente fugir muito disso. Na quinta aula, demanda, oferta e equilíbrio. Na sexta aula, teoria da produção, a teoria dos custos, a formação de preços. Na área da administração, vocês têm uma disciplina só disso, de gestão de custos. Então, aqui, a gente vai ver mais a questão econômica disso, né? Como isso influencia a economia dentro da organização, né? Que nem aqui, a mesma coisa é demanda, oferta e equilíbrio. Mas isso a gente estuda lá em marketing, demanda, oferta, sim, mas aqui nós vamos ver na parte, na visão da economia, né, como é que funciona isso. Estrutura de mercado. Aí na aula 8, que é dia 13 de abril, por exemplo, não vai ter aula, nós vamos ter o nosso 10º simpósio de finanças, que vai ser muito legal. Então, nesse dia, a aula de vocês vai ser participar do simpósio, certo? Não é que vai ser um dia liberado, hoje não tem aula. Não, vocês precisam participar do simpósio de finanças. Mas daí, quando chega mais perto, a gente explica como vai funcionar. Aí, na aula 9, a gente tem a nossa prova. No caso aqui de economia, vai ter uma prova valendo 0,5, atividades em sala de aula valendo 0,6 e uma semipresencial valendo 0,4. Opa, então aqui a semipresencial não é 0,5, é 0,4. Eu já estava errando aqui. Fechando o valor total, que é de 1,5, né, a APU. Aqui a gente tem mais uma semipresencial. Na aula 11, que é depois da prova, porque a semipresencial, né, ela não ocorre, a aula, né, a gente tem o feedback. Então, para os alunos novos, a gente sempre, depois de uma avaliação, a gente tem o feedback de todas aquelas avaliações, né, e continua com o conteúdo. Aí a gente entra na introdução da macroeconomia. A microeconomia, ela estuda a economia dentro de uma organização. A macroeconomia, a gente já vai ver a economia como um todo, instrumentos de política macroeconômica. Por exemplo, aqui, na aula 12. Depois, a contabilidade social. Na aula 14, mercado de bens e serviços. E aí nós temos a AP2, que é uma prova valendo 1, atividades em aula valendo 1 e a semipresencial valendo 5. Aí, na semipresencial do dia da 16ª aula, já é um trabalho de pesquisas com empresários sobre o Covid-19. Esse trabalho, ele pode ser feito até em dupla, tá? Também essa semipresencial vai ser bem explicadinha como é que vai ser feito o trabalho. Aqui, por exemplo, eu já vou pedir que seja entregue, né, o trabalho escrito, no caso, online, né, nos modelos científicos. Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois, sobre a moeda, a história da nossa moeda, né, até chegar aonde chegou. Aí eu vou aí vai ter um trabalho de pesquisa sobre essa questão das moedas, né? Na 18ª, mercado externo.
uma atividade. Na aula 19ª, nós vamos falar sobre inflação, entender um pouco mais sobre o que é inflação. E aí, na outra semipresencial, é a continuação daquela semipresencial. Então, eu estou dando 2 semipresenciais para vocês desenvolverem esse trabalho, porque é um trabalho de pesquisa mesmo, de campo. No final, na 21ª aula, crescimento e desenvolvimento econômico, a 22ª aula vai ser a apresentação desse trabalho que vocês fizeram nas 2 semipresenciais, tá? Que é do Covid-19, valendo 1 ponto. Então, vocês vão me entregar no modelo científico, mas vocês também vão apresentar para os colegas por vídeo, né? Como a gente está fazendo hoje. Então, vocês... professora, mas eu não sei como fazer essa... Lembram que no início ali eu perguntei quem é que sabia compartilhar a tela? Aí, até lá, a gente vai ter que, de alguma maneira, aprender. Eu vou explicar para vocês, vou dar os passos, e vocês vão treinando e tal, para esse dia, cada dupla apresentar o seu trabalho, certo? Depois tem o feedback, daí tem a avaliação semestral, a prova valendo 4, as atividades de sala de aula valendo 1, e mais uma da semipresencial. Tem o feedback da AS, e aí quem precisar fazer a avaliação final, então vai ser no dia 13 de julho, certo? Quanto esse plano de aprendizagem, alguma pergunta? Dúvida? Bom, aí que a gente vai ter que negociar, né? O que a gente vai negociar agora? A gente tem que negociar qual é o prazo que eu vou dar para vocês fazerem a atividade, tá? Por quê? Porque agora tá online, né? A gente vai ver agora um conteúdo, eu vou dar esse conteúdo, tá? Até às 8, 8h30, e depois vocês vão ter uma atividade. Como vocês estão conectados, e nem todos às vezes conseguem, não tem internet e coisa e tal, né? A gente tem que dar um prazo para vocês. A minha sugestão é dar um prazo aí de 3 dias. Seria até sexta-feira. O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês querem mais? Menos? Aí agora nós vamos negociar. Pode escrever no chat aqui se não querem falar. A Milena dos Santos abriu o microfone. Fala, Milena. 1 semana, Nádia. Bom, tá valendo. Pediu, né? Quem mais? A Jennifer, pode ser 1 semana. Bom, gente, já vou dizer para vocês. Então, 1 semana é demais. Sabe por quê? Porque quem não vai fazer, não faz mesmo. E o cara que vai fazer se eu der 1 semana, vocês vão fazer no dia, que já é outro conteúdo. E muitas vezes vocês precisam pesquisar o outro conteúdo. Então, por experiência de 1 ano, que a gente viu, os semestres que a gente deu o prazo de 1 semana, era onde mais os alunos pediam para abrir de novo, porque se perdiam nas datas, né? Então, vamos lá, 1 semana é 7 dias, daí é demais, eu estou dando 3, vocês querem, estou dando 3, né? Concordo com a data prevista, 3 dias está bom, para mim também pode ser até sexta. E aí, então, nós temos sexta, também acho que pode ser até sexta. Então, nós temos a terça, a quarta, a quinta e a sexta, 4 dias. Tá, pode ser 3, sexta, tranquilo. Sexta, tranquilo. Porque acontece o seguinte, ó, eu programo lá, quando eu vou postar a atividade, que ela vai ficar aberta hoje até sexta. Até sexta, à meia-noite. Certo? Tipo, vocês não podem mais postar, vocês não vão poder mais, se é uma atividade, vocês não vão mais questionar, não vão mais poder responder,
tá? Mas isso não impede, gente, que você assim, ó, professora, viajei a semana inteira e não consegui fazer. Tu abre para mim? Daí eu abro. Daí a gente negocia. Tu precisa de quantos dias? Ah, preciso de um dia. Eu só vou poder fazer no domingo. Beleza, eu abro lá no domingo. Eu nunca neguei a algum aluno fazer atividade. Agora, se a atividade foi encerrada, a atividade foi corrigida, e aí o aluno pede para eu abrir a atividade, daí, gente, não tem lógica, né? Porque você já sabe a resposta, porque aquilo já foi discutido. Tá, e aquele aluno que fez antes? Né? Não é justo para ele. Então, cuidem isso. Se a atividade foi corrigida, se eu corrigir a atividade, eu não vou abrir para os demais, certo? Mas a gente negocia isso. Podem vir falar comigo, nunca deu problema. E a prova, da mesma maneira. A prova, nós também temos que negociar o prazo, né? Não é bem negociada, e a coisa fica um pouco mais, né? Então, seriam 48 horas. Eu abro hoje, né? E a prova se encerra amanhã, à meia-noite. 2 dias para fazer a prova. Normalmente as provas são curtas, vocês têm aquele dia para fazer a prova e ainda um outro dia, o dia inteiro, né? Não tem por que ficar muitos dias, porque a prova, gente, o objetivo da prova não é sacanear o aluno, é o aluno raciocinar, é o aluno, vocês ainda têm como se chama? A facilidade de fazer uma pesquisa, que uma prova em sala de aula não tem, né? Então, vocês ainda podem pesquisar o material, ninguém está dizendo aqui que, e mesmo que eu dissesse, não pode pesquisar o material, vocês vão fazer o que vocês acharem que tem que fazer, né? E ainda deixar um monte de dias, não tem porquê, né? Então, seriam 48 horas para a prova, e até sexta-feira eu sempre deixo aberto a atividade, ok? Beleza? Claro que é semipresencial, a gente deixa mais dias, tá? Vamos por assim, a semipresencial lá é um artigo, por exemplo. Ela já é semipresencial. Então, eu abro, eu vou dar no mínimo uma semana. Se ainda é aquelas que vai 2 semipresenciais, elas vão ficar abertas até vocês, a data limite para vocês postarem, tá? Beleza? Então, tá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre aquele material que eu falei que não é para vocês ficarem com medo de maneira alguma, tá? O que é o modelo de trabalho científico? Ele tem que ter uma capa, eu já fiz aqui a capa do curso de administração, tem uma capa para o agronegócio e tem uma capa para o direito. E aqui dentro são as orientações, ó. Introdução, introdução tem que ter, vocês podem até pegar esse trabalho e já salvar ele com o nome do arquivo que vocês vão fazer e já escrevam em cima dele, ele já está todo no formato correto, na letra correta, no tamanho da fonte correta, com o espaçamento correto. Bom, introdução é numa página, gente. Desenvolvimento é uma página nova. Mas a minha introdução foram 2 linhas. Não interessa. Um trabalho científico é em outra folha, em outra página. O desenvolvimento, pode deixar a palavra desenvolvimento, ou pode botar outro título, e aí provavelmente vocês vão ter que abrir subseções. Então, 2.1, blá, blá, né, 2.2, se é o caso. E numa terceira página, ou numa terceira seção, porque o desenvolvimento pode ser mais de uma folha, a conclusão. Colocar o referencial se foi utilizado o referencial. Então, as orientações, isso aqui vocês têm que deletar quando vocês fizerem o trabalho, né? Isso aqui é uma orientação para, que tipo de fonte vocês podem escolher, o tamanho da fonte é 12, o texto deve estar justificado. O que é justificado? É alinhado dos 2 lados. Claro que você tem que fazer o parágrafo, né, mas alinhado dos 2 lados. Por quê? Porque tem gente que escreve com fonte 16 para ver se
se dá mais folha, espaçamento, em vez de o seu e-mail, usa espaçamento 2, é uma coisa. Gente, isso não é quantidade nesse sentido, é só para perder nota. Porque quando eu penso um trabalho científico, e quem já foi meu aluno sabe, o trabalho vale um ponto, beleza, vale um ponto, vou ler a introdução, vou ler o desenvolvimento, e vou ler a conclusão, tem um peso de 2. Agora vamos para a BNT. Mesmo que ele tenha feito uma introdução excelente, um desenvolvimento excelente, uma conclusão excelente, totalmente desconfigurada, ele recebeu 2 por isso. Mas aí ele fez tudo completamente errado nas normas da BNT, ele vai perder, porque isso é uma obrigação do aluno saber. De saber e, se não sabe, buscar. Certo? Então, ele tem que botar nas normas da BNT. Ah, professora, mas eu não sei. Me pede ajuda? Não, eu nunca me neguei a ajudar ninguém. Me mando por e-mail. Professora, dá uma lida no meu trabalho, tá bom assim? É isso que tem que ser. Eu já digo, eu já digo, olha, arruma aqui, vê isso. Enfim, eu sempre oriento, mas tem que buscar, né? Tem que pedir ajuda. Eu não vou adivinhar que vocês não saibam fazer, ok? Dúvidas quanto a isso? Perguntas? Tranquilo? Beleza? Então tá. Vamos ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Então, agora nós vamos lá para a nossa aula de hoje. Já são 7h30. Pessoal, se vocês acharem que eu estou muito rápida, se vocês não entenderem, professora, me explica de novo, mas daí tem que ser com o microfone, tá? Porque eu não vou estar visualizando vocês. Estão vendo a lâmina? Sim. Sim. Tá, beleza. Bom, então a gente vai começar com o conceito de economia. Eu não sei, o pessoal do direito, se vocês estão fazendo essa disciplina como uma disciplina optativa, ou se tem na matriz curricular de vocês, tá? Que nem a colega que está no 7º semestre, muita coisa você já viu em outras disciplinas de uma outra maneira, né? Mas aqui na administração, ela é uma disciplina lá do início da matriz curricular, tá? Então, a palavra economia vem do grego, né? Que é casa e normas. Então, as normas da casa. Então, ela vem dizer o seguinte, né? Administrar uma casa, né? É o que dá para se entender. E aí, então, se a gente for se reportar para uma dimensão maior, é administrar a coisa pública. Isso é economia. Como é que eu administro a coisa pública? Acredito que muitos de vocês sempre ouviu economia como se diz, economizar, né? Guardar dinheiro, ou vou guardar, não vou gastar, não vou consumir toda a comida, eu estou economizando. Mas economia não quer dizer guardar, é saber administrar aquilo que você tem, né? Ó, normas da casa, as normas da casa, fazer 3 refeições, nas refeições o que vai, por quê? Porque você tem que ter algumas normas para você ter controle das coisas. E que coisas? Aquilo que é fundamental para a tua vida. Alimento, dinheiro, né? Então, economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem e escolhem empregar os recursos produtivos escassos na produção de bens. Vejam aqui, ó, que ela é uma ciência social, né? E ela trata muito de números eu digo na questão de valores, normas, regras, leis, né? Mas por que ela é uma ciência social? Por quê? Porque quem é que decide como que vai ser feito tudo isso é a sociedade.
são as pessoas, né? Emprega recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-lo entre várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Então, também são as pessoas que decidem o que vão produzir, para quem vão produzir, como vai fazer essa distribuição, tá? Por isso que ela é uma ciência social, mas ela não deixa de ser também uma ciência exata, porque ela trabalha com números, né? Essa definição tem vários conceitos que são a base do objetivo do estudo da economia, que é a ciência social, escassez, escolha, necessidade, produção e distribuição. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada um, porque ela é a base de tudo, gente, essas definições, né? Social. Teoria econômica, como ciência social, pertence ao campo das ciências humanas, como repousam sobre decisões humanas as decisões econômicas, né, dando origem às diferentes formas de interpretação e, consequentemente, às várias correntes de pensamento econômico. Gente, ela é uma ciência humana e o que ela envolve? Ela envolve o juízo de valor, ó. Decisões econômicas envolvem juízo de valor, dando origem a diferentes formas de interpretação e, consequentemente, as várias correntes de pensamento. Então, quer dizer o seguinte, que o que nós temos de valor, o que nós entendemos como de valor, é diferente, por exemplo, em outro país. Por exemplo, na Índia, na China, né, eles têm outros valores, eles dão valores a outras coisas, então, eles também tomam decisões diferentes. Depende, depois a gente vai ver na questão da escassez, né, vai depender da sua realidade, né, ao entorno, que está aqui, ó, surge da necessidade limitada do homem, recursos naturais são limitados, gerando a escassez. Bom, o homem é um eterno insatisfeito, então, necessidades ilimitadas. Dizer que um homem é satisfeito é um equívoco, por quê? Porque por mais que hoje você satisfaz uma pessoa, amanhã ela pode ser uma pessoa insatisfeita. Um exemplo extremamente simples e que todo mundo já sentiu é o dinheiro, o salário, né? Se vocês todos trabalham, quando vocês pegaram lá o primeiro emprego e deram para vocês lá um salário mínimo, por exemplo, uns até estão no primeiro emprego, nossa, é um dinheiro, né? Eu nunca tive tanto. Eu tive através do meu pai, que me deu, que me liberou e tal, mas eu estou falando lá dos 90%, 95% da realidade é essa, que o teu primeiro salário é um dinheirão, né? E tu fica imaginando tudo que tu vai fazer. Tu vai até comprar, se não vai comprar uma bicicleta, vai comprar uma moto. Tu faz lá em tantas vezes, tu já calcula, o meu dinheiro eu divido e faço isso, isso, isso. Vai dar para um monte de coisa. E aí, ao passar do tempo, o que acontece? Quer dizer, aquele dinheirão já não é dinheirão, né? Já, pô, eu recebi no dia 31, no dia 2 eu não tenho mais o dinheiro, eu paguei as contas, já só sobrou para passagem. Eu preciso ganhar mais. Aí, você vai pegar lá um cara que ganha 60 mil reais. Tá, não consigo imaginar como é que um cara ganha 60 mil reais e consegue gastar todo. Gasta todo e falta. Porque nós somos assim. Se a gente tem tanto, a gente vai lá, o nosso padrão de vida vai se adequar àquilo que eu vou receber, né? Mas tu tá falando só de assalariado? Não. O cara pode ser um investidor, pode ser um empresário, e ele de alguma maneira, ele vai, claro que daí tem um bom senso, né, gente? Isso eu tô falando assim, mas tem um bom senso de economia, de investimentos e tal, para não gastar, eu invisto e tal. Mas, né, outra maneira de dizer que o homem é um eterno insatisfeito, tá aí as mulheres para confirmar isso, né? A gente compra uma roupa, mas parece que sempre tá faltando.
tu pode ir lá, compra lá, faz um banho de loja, tu usou ali, passou 2, 3 meses, mas eu não tenho roupa para ir lá, mas que roupa? Vou repetir de novo para ir lá naquela festa. Eu interno satisfeito, gente, tu nem terminou de pagar e tu já acha que não tem, mas é da nossa natureza, não se frustrem, né? A gente que tem que aprender a não deixar que isso nos domine, né? Mas, indo para os recursos naturais, da mesma, agora de uma dimensão muito maior, a economia, ela estuda materiais, recursos escassos. Eu pergunto para vocês, recursos importantes para a nossa vida, tá? Madeira é importante, madeira é escassa? É, né? Se não houvesse o reflorestamento, a gente já... O ar é importante para o ser humano? É importantíssimo, sem ar a gente não vive. Ele é escasso? Não. Por enquanto, não. Então, a economia não vai estudar sobre o ar, né? A escassez do ar. Não vai. Mas a economia vai trabalhar sobre a madeira, vai trabalhar sobre os minérios, que eles não são infinitos, eles são findos, um dia vai acabar, né? Ele vai estudar sobre alimentos, porque se os alimentos também, eles não são ilimitados, eles acabam se você não produzir, né? Se você desperdiçar, ele pode vir. Não eu acabar na minha, mas olha, vejam, vocês não eram nascidos ainda, com certeza, mas quando veio a história dos transgênicos, eu era novinha, eu não conseguia entender o que era aquilo, mas eles sempre diziam assim, se não usar os grãos, claro que aí tinha as multinacionais por trás, né? Eles diziam assim, se não usar o grão do transgênico, não vai ter alimento para todo mundo. As pessoas vão morrer de fome, né? Por isso que é importante os agricultores usarem os grãos transgênicos, que o objetivo é que a safra sempre dê melhor, o pé nasça com saúde, dê bastante grãozinho, se é soja, dê bastante grãozinho, se é trigo, enfim, certo? Era esse o discurso. Eu pergunto para vocês, tem gente passando fome? Tem. Ainda tem muitos países passando fome. A Mariana, né, Mariana? Você já deve ter presenciado alguns lugares em que a coisa era feia mesmo, né? Sim? Sim, já, sim. Já, né? E a produção que nós temos, né? Mas, professora, como é que aconteceu isso? Bom, gente, primeiro, a população também aumentou, né? Então, a população simplesmente não parou e a gente implantou o grão transgênico. O grão transgênico entrou e a população foi crescendo. E aí, tem as políticas por trás, né? Tem as políticas por trás da compra dos alimentos, a distribuição dos alimentos, que ali a gente depois vai ver, né? E aí que, então, a gente fala das injustiças, né, sociais. Vejam, sociedade está lá ligada às humanas. Por mais que a economia seja muito das exatas, por trás das decisões são os humanos que tomam, né? Então, a economia, ela estuda produtos escassos, aquilo que pode vir a acabar, né? E não aquilo que tem ilimitado. Então, quem é que vai vender ar? Quem é que vai comprar ar? Por enquanto, né? Não tem. Então, o que eu vou discutir ali? O que eu vou negociar ali? Eu não tenho o que negociar. Todo mundo tem. Escolha. Toda a sociedade é obrigada a fazer escolhas, uma vez que os recursos não são abundantes. Portanto, elas precisam escolher. O que elas precisam escolher? O que e quanto que vão produzir?
Então, a sociedade precisa decidir o que irá produzir e qual quantidade. Por exemplo, quer produzir mais armamento ou mais manteiga? Né? A primeira produz bem de capital, no caso, o armamento. Né? Ela pode ser de base ou intermediária. O que é de base ou intermediário na questão do armamento, né? Você tem a questão do minério, né? Tu tem que fazer, porque armamento é feito de aço, enfim, ligas, né? E a intermediária é porque as fábricas que fabricam armas, elas não vendem para o consumidor final. Então, ela fabrica um bem intermediário, porque ela precisa de outro para vender, tá? E a segunda produz bens de consumo, que nem a Stara já produzem bens de capital, ou bens intermediários, que são os implementos agrícolas, né? Isso é outro exemplo, que nem por que a gente chama de bens de capital? Porque o agricultor, ele não compra o implemento agrícola para produzir o grão, né? O grão não sai de um trator. O grão é uma plantinha que tem que ser plantada, cuidada, enfim, e colhida. Então, o trator, ele vai dar uma eficiência no bem que eu estou produzindo, que é o soja, por exemplo, ele vai me dar a eficiência, ele é a máquina, né? Que lá na indústria a gente diz, ele é um capital, ele é uma máquina, ele que vai fazer aquela propriedade colher e ter menos perdas, plantar de uma maneira mais eficiente, né? Através da máquina, mas a máquina não é a máquina que faz o soja, é a plantinha, né? Por isso que ela se chama um bem de capital. Friolac produz um bem de consumo. O produto está prontinho para venda, que é o queijo, o requeijão, enfim, tá, gente? Então, a sociedade, ela precisa decidir o que ela quer produzir. Por exemplo, daí, o que e quanto, né? Seria interessante, por exemplo, aqui na nossa região, qual é a característica da nossa região? Agricultura, né? Agropecuário, poderíamos dizer, mas é agricultura, leite, né? E aí eu venho aqui e vamos lá, o que a gente poderia fazer? Um exemplo assim de uma coisa bem bom. Metal mecânico, mas nós temos metal mecânico, mas o nosso metal mecânico todo é voltado para agricultura e tecnologia de precisão. E aqueles que não são, eles são empresas que alimentam essas grandes empresas de metal, de empresas de agricultura de precisão, enfim. Vocês estão entendendo? E aí, eu venho aqui, né, disse, não, mas aqui nós vamos agora fazer um polo de veículo a passeio, né, vamos fazer uma montadora aqui. Gente, uma montadora aqui, não, porque aqui tem bastante espaço, a gente compra umas terras boas aqui, mão de obra a gente também tem, daí mão de obra que não está treinada, mão de obra que não tem características de montadora, porque não tem cultura, né, a nossa mão de obra aqui, ela não tem cultura, se bem que a Star e a Jan, eles implantaram uma cultura de indústria, né, de grande, onde você trabalha por turno, onde você trabalha, né, mas não é culturalmente, e não existe todo um contexto para te ajudar a ter uma montadora aqui. Então, é muito mais fácil, mais retorno, por exemplo, que nem montar a agroindústria. Beneficiar, por exemplo, a soja. Eu montar aqui uma refinaria de óleo de soja.
seria mais, teria mais lógica do que uma montadora. Não sei se vocês estão me entendendo, né? É a mesma coisa que a gente ir lá no litoral gaúcho e lá querer implantar agricultura de precisão. Gente, não tem, lá não tem terra suficiente, lá não tem agricultor em que planta em larga escala para implantar lá uma agricultura de precisão. Não vai dar resultado, né? Então, quando a sociedade, ela escolhe, quando ela normalmente escolhe, quando ela tem uma expertise no assunto, né? Deixa eu ver aqui que deve ter alguém pedindo para entrar aqui. Certo? Então, ela precisa, vocês estão enxergando? Sim ou não? Sim. Tá. Então, a escolha, o que e quanto produzir e como produzir. É a questão da eficiência produtiva, quais os métodos, que tipo de mão de obra, também depende da disponibilidade da matéria-prima, né, e os insumos e tecnologia. Isso só vem de encontro ao que eu estava falando até agora, né. O que aconteceu, por exemplo, lá no Nordeste, quando há 30 anos atrás, o pessoal do Vale dos Sinos, que no Vale dos Sinos, ali em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, é a região dos calçados. Como aqui nós temos um imposto muito alto, o estado, um dos estados com maior imposto, no Nordeste, ao contrário. E os governantes do Nordeste queriam trazer indústrias para gerar emprego lá naquela região. Então, eles fazem propostas ótimas para os empresários, e os empresários foram para lá. E eu digo isso porque eu estudava lá em Novo Hamburgo, e a gente ouvia muito do pessoal da região, assim. Tinha empresas que simplesmente fechavam e ia todo mundo para o Nordeste. E o que aconteceu lá, né, no início, o fenômeno que aconteceu? Você pega um estado, né, que tem como característica trabalhadores, que tem característica não achar errado trabalhar, e trabalhar horas, bastante horas, né, e pesado, né, eu fui visitar fundições, ainda quando as fundições eram grandes fornos e tal, aquilo lá era um inferno na terra, né, mas tinha gente lá trabalhando, e beleza, e vamos lá, é o meu sustento, e acabou. Assim nós somos, né, a região do Rio Grande do Sul, a região sul toda, porque o clima também nos favorece a isso, e aí nossa etnia, em função das nossas tradições e tal. Aí vai aquela turma lá para o Nordeste. Eu ouvia depoimentos assim dos caras, eu tinha que pegar uma Kombi e passar de casa em casa pegando aqueles nordestinos, porque eles não vinham trabalhar, eles não queriam trabalhar cedo. Se esquentasse demais, eles já paravam e já iam. Depois que eles recebiam, aí sim, aquela semana o pessoal faltava, eles tinham dinheiro no bolso, eles não se importavam se iam ser demitidos, eles tinham que aproveitar aquele dinheiro. Então, veja como produzir, né, aonde produzir, está muito ligado à tua região, né? Métodos, mão de obra, que mão de obra que eu tenho? Às vezes eu tenho que mudar o meu processo para adaptar a mão de obra se eu estou num lugar completamente diferente, né? Eu não é simplesmente impor as coisas, tem coisas que não se consegue, posso até, com o tempo, desenvolver, mas aí eu tenho que lidar com pessoas, e para isso eu tenho que treinar, eu tenho que mudar uma cultura, né? E
Claro que aqui, ó, depende da disponibilidade da matéria-prima, dos insumos e da tecnologia, né? Então, aqui, eu até botei aqui, isso aqui é uma usina de cana-de-açúcar, tanto para fazer açúcar ou para fazer etanol, que é o nosso álcool de carro, né? Essa semana mesmo, uma pessoa me falou assim, tu vê, depois que a empresa X desenvolveu aquela máquina de cortar cana, tu não sabe, aqui em São Paulo, o problema de desemprego que gerou em cidades do interior, né? Porque o pessoal estava feliz em colher cana, eles gostavam de colher cana, e aí eles inventam umas máquinas que colhem muito mais rápido e muito mais, e aí matou aquele monte de mão de obra. Daí vejam como, para a economia, foi um baita de um salto. Você consegue reduzir custos, você consegue uma qualidade maior normalmente na colheita, né? Mas você gerou um problema social, que é o desemprego. Também está ligado à economia. Daí eu estava comentando, assim, sim, mas não preparar esse pessoal, porque é um serviço muito rudimentar, muito de agressão ao corpo físico. Por que o homem precisa se agredir na questão física? Isso deixa para as máquinas. Mas ele, claro que ele tem que se colocar no mercado, e para isso ele tem que o quê? Estudar, conseguir outra profissão, aprender outras coisas, né? E isso não foi bem articulado, e aí gerou um desemprego grande em algumas cidades do interior. Mas isso é parte, e isso é quando você decide, ó, tecnologia, em começar a implantar tecnologia. Ela reflete. A tecnologia reflete na tua produtividade, a tecnologia reflete no teu custo e, por consequência, no teu preço, né? E ela reflete na ação social da onde você está inserido. Posso fazer uma pergunta? Pode. Nesse caso específico, o que mais impacta a economia? A criação dessa máquina, que gera menos custos para a pessoa, para o produtor, ou o desemprego? Não, aí, assim, ó, você tem que pensar a economia, na macroeconomia, o que impacta é você utilizar a tecnologia. E isso é que faz o país crescer, produzir mais, para poder vender mais e entrar mais riquezas, tá? O desemprego que gerou, ele não precisava ter sido gerado, isso foi uma ineficiência como se diz assim, do empresário junto com o poder público. Eles tinham que ter estudado isso antes. Entendeu? Mas você não pode empacar, né, o crescimento tecnológico em função do desemprego. Você tem que estudar outras maneiras de aproveitar essa mão de obra. Além do mais, porque esse é o tipo de profissão que danifica a pessoa fisicamente. Ela morre mais cedo porque o seu corpo se danificou. Eu não uso termos mais de saúde, eu sou mais de máquina, né? Se danificou, claro, você se... Seria uma profissão insalubre. Exatamente, exatamente. Né? Então, você tem que tirar as pessoas, isso é ser humano, é você sempre pensar num bem-estar das pessoas, e a tecnologia, ela vem para tirar essa insalubridade, só que, por outro lado, você tem que pensar aonde colocar essa turma toda, né? E aí já começa nas escolas, daí já começa... Então, bom, mas a escola não preparou aquela pessoa, não interessa, tu tem os 5 S's, por exemplo, Senai, Senac, enfim, que foram criados justamente para preparar essa mão de obra para se qualificar mais.
né? Porque alguém tem que operar essas máquinas. Alguém tem que, aí eu posso industrializar o meu produto, vai lá para dentro da fábrica, operar máquinas, que aí é menos insalubre, claro, dependendo da condição, né? Enfim, mas a gente não pode empacar a tecnologia para que ela evolua, porque isso que faz o país evoluir, não tem outro jeito. O Brasil, ele empacou porque ele não investiu na indústria. Com certeza, nós somos um país que se salienta na produção agrícola. Ótimo, mas ele pode se salientar na produção agrícola, mas também na industrial. E a indústria é que mais gera valor do que a agricultura, sabiam? Porque se você vende um produto como commodities, que é o grão da soja, por exemplo, ele é um commodities. O que é um commodities? É aquele produto que se tu botar outro do lado, é igual. Se tu misturar ele, tu já não consegue nem separar quem é o A e quem é o B. Isso é commodities, né? Então, o valor dele é muito menor, o valor agregado, tá? Ele me custou, eu vou inventar aqui, tá? Ele me custou R$ 5 o quilo da soja, eu vou vender a 7. Eu estou vendendo ele a mais de 20%, né? Só que se eu produzisse o óleo de soja, eu ia botar muito mais em cima. E aí, esse é teu ganho. Na industrialização, você tem um valor agregado muito maior do que na agricultura. Mesmo que a agricultura tem todo um trabalho, tem todo um suor ali, mas o commodities, ele nunca é tão valorizado como um produto industrializado. Um exemplo, quando eu dava disciplina de agroindústria lá para o agro, se você vender moranguinho lá em a granel, né, e dizer assim, o quilo moranguinho é tanto e tal, no momento em que você botou aquele moranguinho dentro de uma bandejinha e passou um filme, ele já teve um valor agregado, e você vende, muitas vezes, pelo dobro do preço, né, em termos de gramagem, né, numa bandejinha não tem 1 quilo, bandejinha tem, às vezes, 400 gramas, 300 gramas, e aí vende lá pelo mesmo preço que você venderia 1 quilo em a granel. Então, a indústria é a que realmente faz com que um país ganhe mais dinheiro. Em outras palavras, né? Profe, Fala. posso contribuir quanto à questão da cana-de-açúcar? Pode. Quando a colheita era feita braçal, então havia também a situação de queimar o talhão para que houvesse, então, a colheita. Aí a gente tinha a questão da poluição, por causa das queimadas, e também a condição precária dos trabalhadores, né, quanto a trabalhar naquela condição. Então, a industrialização da colheita, ela fez com que isso fosse eliminado. Não sei se em 100% hoje no Brasil, né, mas foi um grande ganho, e é claro, tudo que a senhora falou sobre a questão da mão de obra não ser visto isso antes, e é uma condição bem ampla, né? Mas hoje, só para dizer, as usinas estão preferindo as mulheres para trabalhar nessas máquinas colhedoras de cana, pelo cuidado que elas têm com o equipamento, ao invés do homem. Isso para mim é uma novidade, que legal. Legal. Né, mas é interessante, né, são características, porque nós temos características diferentes, né, então essa é uma máquina, pelo jeito, mais delicada, né, que exige um cuidado maior do que, porque também esses homens devem ter essas características, de repente, se viesse para cá, para o sul, também homens poderiam operar indiferente, né, mas naquela região, as mulheres, elas se adaptaram melhor. Seria isso, César?
É pela tecnologia que tem agregada ao equipamento, né? Então, a mulher, ela é mais cuidadosa do que o homem. Vamos dizer, o homem é mais bronco, né? Vamos dizer assim, do que a mulher. Então, a mulher, ela tem um maior cuidado com o equipamento do que o homem, né? Então, isso veio com que as usinas fizessem não uma seleção, mas sim uma preferência, né? Em contratar... Desculpa, mulheres para operar esses equipamentos. Muito bem. Mais alguém quer contribuir? Respondi a tua pergunta, colega? Com certeza, muito obrigada. Tá, então tá. Vamos lá. Necessidade. As necessidades humanas são ilimitadas, a população crescendo cada vez mais, a tecnologia criando produtos inovadores, o próprio desejo do homem é ilimitado, como eu já tinha comentado, né? E o aumento do padrão de vida. Então, assim, a economia também é regida por necessidades. Ela vai aonde há interesses, né? Então, aqui eu coloquei, ó, necessidades em massa, mas também nós temos aquelas necessidades dependendo da classe, né? Aqui é o exemplo do conforto e tal. Então, se a população, se eu vejo que está caminhando para essa linha, ali se criou uma necessidade. Aí a economia se volta para isso aí também. Né? Não é à toa, gente, que se voltou para melhoria e desenvolvimento da tecnologia, né? Ela só se busca isso em função que se enxerga uma necessidade disso, né? Eu estava conversando hoje com o professor do agro, e ele estava dizendo que ele estava desenvolvendo lá uma tecnologia extremamente inovadora, né? Mas onde vai haver uma economia de produtos químicos na lavoura bastante grande. Opa, mas por que alguém se pensa em fazer isso? Porque se tem necessidade de quê? É a necessidade de poluir menos a terra, de agredir menos a terra, o produto ser menos agressivo para o ser humano, enfim. Então, a gente sempre está em busca de coisas para atender necessidades, porque o ser humano é um eterno insatisfeito. Né? Diz assim, poxa, gente, eu estou criando aqui, por exemplo, os produtos, como eu disse, transgênicos, né? Aí, produz, o grão é lindo, maravilhoso, mas o ser humano, ele é um eterno insatisfeito, mas agora eu vou buscar... Não, mas bom seria se ele fosse ecológico, né? O ecológico quer dizer, não tenha nenhum agrotóxico, não tenha isso, não tenha aquilo, bababá, porque eu quero assim, eu criei essa necessidade porque, enfim... E aí tem toda uma economia voltada para o produto ecológico, né? E aí se vai. Uma outra coisa, a cultura da organização, não, a cultura do meio vai mudando, a economia vai mudando. Vejam, a gente está em mudanças muito constantes. Aumento das cidades, a mudança de pensamento dos casais para diminuir a quantidade de filhos, né? Então, opa, não nasce mais tanto. As pessoas não querem, mas por que ainda cresce a população? Cresce porque os menos favorecidos acabam tendo filhos em maior quantidade. Mas quanto melhor a condição econômica, mas o casal pensa em, eu não quero baixar meu nível econômico, filho me dá despesa, então eu quero ter menos filhos, para eu poder dar uma boa qualidade de vida para eles, e para eu também ter uma boa qualidade de vida. Só que o ser humano, né, ele não vive
isolado, então ele precisa de carinho, ele precisa de alguma coisa para poder expor esse afeto. E aí, o que vocês acham que surgiu? Que já existia, mas agora estourou. Depois de tudo que eu falei, o que mudou? Ou o que se está se salientando e a economia se voltou a isso? Estou perguntando para vocês me respondam. Não sabem? Vejam, eu falei em carinho, as pessoas estão sozinhas, né? O casal está sozinho, mas ele precisa, né, extravasar aquele carinho, aquele amor, né? Mas ele não quer gastar com o filho, porque é um compromisso para uma vida inteira. E aí, o que ele faz? Adota um cachorrinho, um gatinho, é isso? Exatamente. Os animais de pequeno porte. Principalmente nesse último ano, né, que teve um aumento muito grande em função da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e adotaram animais. Exatamente. Então, com a adoção de animais, a economia se mexeu. Foi ou não foi? O que aconteceu? O que surgiu? Os pets, né? Aquele monte de lojas de banho e tosa, e do banho e tosa já vende ração, e aí de vender ração já vende a roupinha, de vender a roupinha já vende a gaiola, de vender a gaiola já vende a escadinha, tem escadinha até de espuma, para o cachorrinho subir na cama do seu dono, né, e ele não se machuca, o cachorrinho pequeno não consegue pular a cama muito alta, ele não consegue subir, então, assim, gerou uma economia, transformou uma economia, ou criou-se, né, toda uma economia em volta desse mercado novo. E aí, quando a gente vai ver lá, demanda e oferta, né, se criou uma demanda que não existia, se tem uma economia que está surgindo, nunca se teve tanta venda de ração, e não só para animais, né, pequenos, de médio porte, enfim, e aí, mas ração, indústria de ração, né, sim, e aí você cria as pisciculturas, precisa de ração. Vejam que era uma economia que há 20 anos quase não tinha, 30 anos menos ainda, e se voltou para um mercado novo. Então, são as necessidades. A economia também gira em torno dessas necessidades, né, que vão surgindo, como outras vão diminuindo, porque há uma mudança de comportamento do ser humano. A produção está diretamente... Deixa eu ver que tem mais alguém pedindo para entrar. Opa, já sumiu a pessoa. Perdi. Agora sim. Produção está diretamente relacionada aos recursos, né, que se dispõe, então, recursos naturais, ou a terra, né, considerados somente os elementos da natureza suscetíveis a serem incorporados às atividades econômicas, né, a terra em si, né, o solo e os recursos naturais. Ela precisa estar em condições de ser explorada, caso não tenha condições de acesso, mesmo existindo, não entra como fator de produção. Então, assim, um exemplo, o minério nióbio, quase toda a mina de nióbio é brasileira, no entanto, a extração ainda é muito cara e o mercado restrito. Isso é a nossa grande briga, né, do Brasil, grande briga, mas nós brasileiros que sabemos disso, nióbio é um minério caríssimo, importantíssimo, por isso que querem a nossa Amazônia, porque o nióbio está todo lá na Amazônia, não é a árvore que eles estão,
estão dizendo que eles querem proteger, né? Mas é o minério que está embaixo. Só que o nióbio hoje, para nós, ele é um minério que não tem, não dá para se dizer que ele entra nos recursos naturais de produção, porque a tecnologia, a extração dele é extremamente difícil e ainda trabalhar com ele. A gente ainda não se desenvolveu bem, são poucos países que sabem trabalhar com nióbio, né? E hoje existe muito roubo desse nióbio, né? Eles é lá no norte da Amazônia, lá, imaginem o Brasil, assim, né? Aqui é o litoral, o nióbio fica desse lado aqui. Não me peçam dizer qual é, que eu não sei, mas enfim, é ali assim. E ali há roubos, os piratas roubando, né? E o Brasil, muitas vezes, até a própria inteligência sabe que eles estão explorando, mas ele não tem nem recursos para ir lá com diligências para detonar com esses caras, porque isso aí, gente, é sério, é bandido, né? E não vai ser com meia dúzia de polícia federal que vai aparecer lá, eles vão matar os caras e sumir, e pronto, né? Mas, enfim, isso é outro detalhe. Minério de ferro, o alumínio, que se chama bauxita, o manganês, são amplamente explorados, né? Então, esses entram nos recursos naturais, ou a terra, no caso da agricultura, né? O ar, por exemplo, ela não entra, porque ela não é escassa. Então, para a produção entra recursos, entra a mão de obra, né, considerado, o que é considerado mão de obra? A população economicamente ativa. De novo, olha que a gente entrando com a economia. E o que é uma população economicamente ativa? Você pega a população geral, analisando um local, se pega toda a população, desconta os mais jovens e os mais idosos. Se ainda descontarmos as donas de casas e os estudantes, teremos a população economicamente ativa. Então, o exemplo aqui de Carazinho, que Carazinho tem 60 mil habitantes. Não é 60 mil a população economicamente ativa. Temos que ir lá no IBGE tirar o percentual de idosos, tirar o percentual de crianças, tirar, por exemplo, o percentual de estudantes até a 8ª série, né? E aí sim você tem a população economicamente ativa. É considerado a PA, né, a população economicamente ativa, é considerado os empregados e os desempregados. A parcela que está empregada se chama população ocupada. O quociente entre a parcela desempregada da população ativa, né, é dominada de taxa de desemprego da economia. Eu estava escutando semana passada ou essa semana, nós estamos, da semana passada, a gente está com, dentro da nossa população economicamente ativa, estamos com um índice de 13% de desemprego. Então, não saberia dizer para vocês, porque eu realmente não fui a fundo em termos de números absolutos, né? Quantos milhões de pessoas dá no total esses 13% de desemprego? Como a gente considera na economia, os Estados Unidos, no ano passado, ele chegou a atingir 3% de desemprego. Isso, para um país, é considerado como praticamente erradicado o desemprego. Mesmo tendo uma margem, como a margem é muito pequena, né, eles já consideram como erradicado o desemprego. Mas agora aumentou de novo, né? Veio a pandemia e aí, enfim. Capital. Fator de produção capital se refere às máquinas, equipamentos, prédios, enfim, toda a instalação que a sociedade dispõe para efetuar a produção, partindo do princípio que quanto mais estoque de capital, mais produtiva está a sociedade inserida, né? Então, eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra e tenho capital. Aí eu faço a minha produção.
né? Então, o que é um país onde a produção é baixa? Você vai ver lá que o capital normalmente é baixo, ou a tua mão de obra é muito desqualificada, né? Ou você não tem recursos naturais, né? Então, ele até pode produzir, porém, o custo muito alto, porque ele tem que importar a matéria-prima. Que é o exemplo do Japão, né? Por que o Japão se salienta na indústria da tecnologia e não se salienta na produção de alimentos? Porque se ele fosse importar o alimento in natura, industrializar e vender, o alimento in natura ia sair muito caro, né, para ele industrializar e vender, né, e então o que ele porque lá não para o plantio não é a terra adequada, né, então ele se focou no desenvolvimento da tecnologia, criar coisas que os outros não têm ainda, e vender essa tecnologia, né, então a sociedade tem que estudar da qual ela pode ter expertise, né, e se desenvolver, senão ele vai ficar à mercê dos outros países, né, ele vai ficar na marginalização. O Brasil, por exemplo, com tanto produto natural, no caso, recursos naturais, que seriam a agricultura e a pecuária, se ela transformasse isso através das indústrias, ela ia ser um país riquíssimo, riquíssimo. Mas, enfim, isso é outro. F, a última, distribuição. A sociedade deve decidir quem ela irá focar em seus esforços. Quais os setores que irão ser beneficiados na distribuição do produto, como, por exemplo, trabalhadores, os capitalistas ou os proprietários de terra, né? Quem que ele vai focar? Ele vai focar para o mercado interno ou vai focar para o mercado externo? Ele vai focar na região sul ou na região norte? Né? Decidir como será distribuída a renda gerada pela atividade econômica, ou seja, todos participarão igualmente desses resultados, ou em caso contrário, quais deles serão mais ou menos beneficiados. Então, vejam aqui, nessa distribuição, né, de tudo que se arrecada, a gente pode ir para entrar dentro da organização, como ela faz essa distribuição, a gente pode linkar para uma cidade, por exemplo, a cidade, qual é a geração de renda de uma prefeitura? Normalmente são os impostos, é aquilo que ela recolhe, né, uma parte vai para o governo federal, outra parte vai para o governo estadual, outra fica com ele, ou ela volta para ele. E ele decide aonde que ele vai focar, onde que ele vai fazer essa distribuição de esforços. Da mesma maneira o Estado e da mesma maneira a federação, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante também, certo? E na questão da sociedade deve decidir em quem irá focar seus esforços, quais os setores serão beneficiados na distribuição do produto, né, como, por exemplo, trabalhadores, capitalistas, quer dizer, você decide também, a própria prefeitura, ela pode direcionar os esforços. Não, aqui na nossa região, nós queremos, por que a gente fala sociedade? Porque os nossos líderes, eles foram escolhidos pelos eleitores, pela sociedade, então ele está representando a sociedade. Vocês entendem? Quando eu falo os governantes, a gente está falando daqueles que estão representando a sociedade, e eles decidem para onde que vão ir, aonde que vão focar. Assim, os prefeitos também criam focos, não? Como é que eu posso desenvolver áreas? Lembra lá do Nordeste que eu falei?
o Nordeste decidiu, nós temos que nos industrializar, porque aqui a gente só vive de coco e é uma miséria total e coisa e tal, vamos buscar indústrias. Onde é que tem indústria? Ah, nos estados mais industrializados, vamos convidá-los para vir para cá. Como é que eles convidam? É claro que eles vão fazer convites sedutores de isenção de impostos. Ah, mas se ele não gerar impostos, o que vai adiantar para a cidade? Ele está gerando trabalho. Se ele está gerando trabalho, ele está gerando salário. Se ele está gerando salário, o trabalhador vai gastar na cidade. E aí vai ter que se abrir uma loja, daí a gente vai ter que abrir mais um restaurante, mais um posto de combustível, mais uma fruteira, mais um salão de beleza, mais uma loja de roupas, mais... Vocês estão entendendo? Então, a indústria também está trazendo divisas no momento em que ela está dando emprego para aquelas pessoas. Enfim, e aí, mas também tem cidades que querem focar, não, eu quero focar no metal mecânico. Então, eu vou beneficiar empresas que queiram vir aqui para indústrias pesadas. Não, mas eu quero abrir uma agroindústria de bolacha. Pode abrir, mas eu não vou te dar benefício nenhum. Você vai ter que comprar o seu terreno, você vai ter que fazer todas as instalações. Aí eu entro lá e digo assim, não, mas eu quero abrir uma fábrica sei lá, na área de metal mecânico, né, que faça motores. Opa, então assim, eu quero criar aqui um polo metal mecânico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ceder o terreno, eu vou pagar metade das instalações, esgoto, água, energia, não sei o quê, e te isento por tantos anos. Isso é uma decisão, né, que, qual é o teu foco, né? Para onde que tu vai? É a sociedade que decide, né? Qual é a região que você quer atender? Enfim, tá? Mas, por isso que a gente entra nesse segundo assunto, que é o sistema econômico. Para eu fazer isso aqui, vai também depender que sistema econômico o meu país existe, né? Que tipo de sistema econômico? Então, é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver suas atividades econômicas, baseadas na produção, na circulação, na distribuição, no consumo, né? E os elementos básicos para o sistema econômico: estoque de recursos produtivos ou fatores de produção. Quer dizer, o que eu tenho de recursos humanos, de dinheiro, capital, máquinas, terra, reservas naturais, como é que é a minha tecnologia, complexos de unidades de produção, que constituem as empresas, né, e um conjunto de instituições públicas, jurídicas, econômicas, sociais, que são a base da organização da sociedade. Então, o meu sistema econômico, ele precisa desses três elementos, certo? E aí nós temos o sistema capitalista ou uma economia de mercado. O que é um sistema capitalista? Na visão, gente, aqui eu estou falando na visão econômica, né? Eu não estou falando na visão ideológica. O sistema capitalista é regido pelas forças de mercado, predominando livre iniciativa e a propriedade privada dos fatores de produção. E nós vamos estudar isso também ao longo do semestre. Então, os fatores produção, terra, fábrica, máquinas, são de propriedades privadas. De forma mais detalhada, ele engloba venda da força de trabalho, quer dizer, o meu trabalhador, eu compro a mão de obra dele, né, então eu vou pagá-lo. A função comercial, comércio monetarizado, quer dizer, o comércio monetário, controle financeiro e gerenciamento de produção. Tudo é privado. Então, aquele sistema capitalista de economia de mercado é onde impera em 100%
né, o sistema privado. Tudo é gerado pela instituição privada. Tem o governo, tem o prefeito, tem, mas, né, toda essa parte, a luz, a água, o mercado, e aí o mercado, eu estou dizendo mercado de alimentos, ou mercado de móveis, de roupa, tudo é privado. E a sociedade se organiza assim. Quem tem, quer dizer assim, eu não tenho uma empresa, mas eu sou trabalhador, então eu vou lá vender o meu trabalho. Olha, eu te pago 10. Ah, por 10 eu trabalho. Ah, eu te pago 10. Não, por 10 eu não trabalho, eu vou procurar outro lugar que me pague 15. Certo? Essa é a relação. Nós temos o sistema socialista ou economia centralizada, que também se chama planificada, onde, né, todo meio de produção pertence ao Estado, que conta com especialistas. E esses especialistas, eles decidem, eles planejam a produção, eles definem que metas eles querem ter de produção, se eles vão produzir, quanto que vão produzir. Eles estabelecem os preços dos produtos. No capitalista, quem define o preço é a função comercial. Aqui, é a oferta e a procura. Se eu quero, eu pago, se eu não quero, eu negocio, e se eu não quiser, eu não pago. Né? Então, assim, se ninguém quiser comprar a 10 reais, eu vou ter que vender a 8, eu vou ter que baixar o preço, porque o mercado não me paga 10. Aqui no socialista ou centralizado planificado, quem define o valor do bem, de uma água, de qualquer coisa, é os especialistas que fazem parte do Estado. E ordena a distribuição dos recursos à sociedade, né? Quanto que aquele município vai ganhar de dinheiro para se organizar, né? O que aquele estado vai ganhar, enfim. E nós temos, o sistema da economia mista. Então, a economia mista é um sistema econômico que mescla os dois sistemas anteriores. Né? Portanto, nesse modelo de economia participam tanto a esfera pública quanto a privada, ou seja, setores que não são controlados pelo Estado. Esse sistema mescla características da economia de mercado, como aspectos da economia planificada, sendo também conhecida como estado de bem-estar social. O lucro continua sendo o objetivo econômico nessas sociedades, mas o benefício à população também deve ser garantido ao Estado. O que é esse sistema de economia mista? Você tem o governo, né, o Estado interferindo, mas você também tem o privado. Então, o Estado só vai assumir aquilo que é para garantir o bem-estar social. Agora eu pergunto para vocês, o Brasil é capitalista, socialista ou uma economia mista? Mista. Mista, me dá um exemplo. Temos condições de estatais e privadas. Exatamente. O que as estatais, elas querem, por que elas surgiram? Né? Para satisfazer isso aqui, para garantir, né, que a sociedade tenha, no mínimo, aquilo que é necessário para o seu bem-estar. Certo? Só que, às vezes, ela acaba sendo deturpada e passa a ser uma fonte de quê? A estatal. Vamos lá, gente? É um cabide político. Cabide de político. O que aconteceu lá na Lava Jato?
Temos o exemplo da Petrobras, né, prof? Foi demitido o presidente da Petrobras porque, segundo o que gera em notícias, a função da Petrobras para ele era garantir lucro, ter lucro, enquanto não está aí garantindo o bem-estar social. Certo. Mas a Petrobras também era uma grande fonte de desvio de dinheiro, né? As estatais, elas passaram, quando você tem uma administração corrupta, tu utiliza a estatal para, né, desviar dinheiro, ou também, por ela ser estatal, o que acontece com uma estatal? A lei, ela é muito boa, as pessoas é que usam mal a lei, né? Então, a lei das estatais está para garantir o emprego do funcionário, para que a política não faça com que ele seja demitido. Então, mudou de partido, demite todo mundo e vou botar pessoas do meu partido. Então, a lei protege esses funcionários para que eles não sejam demitidos, né? E para eles trabalharem naquela empresa estatal, eles têm que passar por um concurso, então, no concurso eles estão mostrando que tem capacidade para trabalhar na função da qual o concurso foi aberto. Isso tudo é muito justo. Agora, o que acontece? Acontece que, quando você tem estabilidade e não há cobrança, e mesmo que haja cobrança, não há maneiras de penalizar quem não está exercendo a sua função de forma correta, não acontece nada. Então, se não acontece nada, por que eu tenho que produzir? Por que eu tenho que me esforçar? Se eu me esforçar ou não me esforçar, não acontece nada, né? Então, algumas, eu não estou dizendo todas, algumas estatais passaram a ser só despesa. Ela nem se mantinha, ela não conseguia gerar recursos para pagar seus funcionários. Então, ela passa a ser um gasto para o Estado. E não, a estatal, ela não é para ser isso. Ela é para garantir, né, vamos supor assim, a energia elétrica. A energia elétrica, aqui no Rio Grande do Sul, ela foi privatizada, acho que não 100%, não sei bem se está em 100%, mas antes ela era 100% pública, né? E a energia demorava para chegar em cidades mais longe, tudo demorado e tal. E aí ela era uma massa extremamente pesada para o Estado, muitos funcionários, muito caro e ineficiente. Aquilo que ela arrecadava não pagava os gastos dela. Quando ela começou a privatizar certas percentuais, nossa, a energia começou a chegar nos lugares muito mais rápido, né? E o medo que se tinha é de que a privatização ia fazer com que os valores fossem aos picos. E não aconteceu isso. Porque a empresa estava tão deficiente que ela tinha que aumentar os valores da conta de luz, porque ela não se pagava, né? Então, ela tinha que cobrar através da conta de luz a ineficiência da empresa. Agora, quando a empresa é eficiente, ela tem lucro e ainda consegue não subir os valores. Vocês estão me entendendo? Em termos de organização, a estatal esse é o problema. Mas tem, às vezes, áreas estratégicas que é interessante realmente o Estado ter o controle. A Petrobras, ela é uma empresa estratégica, e por mais que ela tenha mercado aberto, ela tem ações, né, ela tem capital externo, mas ela ainda tem o poder, tem as ações majoritárias, então é ela que comanda, né? E como tu dissestes, né, aquela pessoa lá, além disso, né, havia uma distorção muito grande, que quem entrou agora lá já viu aberrações, né? E disse assim, professora, mas, olha as pessoas, gente,
nós que a maioria que trabalha na empresa privada, que tem que pagar impostos, a gente está pagando imposto, a gente está pagando salário de forma injusta, pessoas ganhando muito mais e fazendo bem menos do que nós. E por que eu preciso pagar aquele vivente lá? Por que eu preciso pagar um cara lá em Brasília que abre a porta do... Né, sabe aquelas pessoas que ficam na rampa, que abrem a porta para as celebridades descerem? Ganhar 10 mil reais. Quem é que ganha aqui 10 mil reais para abrir porta? Né? Isso aí é um absurdo, mas enfim. Sistema da economia mista é quando nós temos algumas empresas estatais, onde o governo ali quer garantir o bem-estar da sociedade, né? Nós temos sistema socialista puro, onde o Estado governa tudo, ele é que decide a produção, claro que são as pessoas que vão trabalhar nas empresas, mas é ele que vai dizer assim, Zezinho, tu vai ganhar 10, Pedrinho, tu vai ganhar 5, e essa garrafa aqui tu vai vender a 3, e ponto, né? E nós temos o sistema capitalista puro, né, que é a economia de mercado, onde tudo é privatizado. Pois bem, sistema capitalista puro, gente, não existe mais, né? Os Estados Unidos é o maior exemplo de ser um sistema capitalista, mas mesmo os Estados Unidos, eles viram que não tem como você deixar tudo pelo privado. O Estado tem que interferir, porque você tem realmente aquela gana, né? Você tem pessoas que querem ganhar mais e mais e mais e mais e utilizam de todas as regras todos os meios para ganhar mais. Então, o Estado teve de interferir. Então, sistema capitalista puro não existe mais país que tem. E vocês sabem quantos países ainda têm o sistema socialista puro? O que vocês acham? Vocês poderiam me citar um país aí que poderia ter esse sistema socialista ainda implantado em seu país de forma 100%? A Rússia, talvez? Na Rússia já caiu, já não é mais. Cuba. Cuba e Coreia do Norte. São os únicos países que pode-se dizer que ainda tem um sistema socialista puro, né? Onde ainda não deixou nenhuma multinacional entrar lá, onde não deixou nenhuma Coca-Cola entrar ainda no seu país. São esses dois governos, né? A Rússia, depois da queda, depois daquela divisão, ela tem seu regime socialista, mas ela é mais misto também, né? A China, que tem seu sistema socialista, mas ela ainda não é mais pura, porque lá ela abriu as portas, né, para as multinacionais entrarem, né? E foi a sua maior sacada foi fazer isso, né? Porque o que a China fez? A China disse, realmente, eu estava fechado e tal. Então eu vou abrir as portas. Vocês nos ensinam? Sim! Os Estados Unidos foi uma que mandou cientistas a rodo para lá, indústrias, e os chineses aprenderam. E agora, os chineses estão comprando o mundo afora, né? Agora está na hora da virada, agora eles estão entrando nos países, né? Mas, enfim. E Rússia, agora a Coreia do Norte é extremamente fechada, né? É um regime, nossa, não tem como entrar lá, né? Uma pessoa normal não consegue entrar na Coreia do Norte, a não ser que tenha, né, uma autorização, né, bem específica, vai fazer o quê, como e tal, e além disso, ela é vigiada. Eu li uma reportagem de uma professora que, na verdade, ela foi um tipo de uma espiã, uma jornalista espiã, e ela entrou como professora.
E ela, professora, assim, de primário, sabe? Professora comum. E ela foi lá para ver como é que era aquela vida, né? Gente, ela tinha um cara que seguia ela sempre, sendo ela professora. Eles pegavam todo o material dela de dar aula, antes ela tinha que passar para eles analisarem o que ela ia dar aula, e eles corrigiam. Isso tu não pode, isso tu tem que, sabe? É assim, todo mundo é controlado, né? Então, isso realmente é um sistema onde ele decide o que produz, onde ele define metas, enfim, certo? Bom, acho que chega de aula, né? Tá bem puxado hoje. Atividade. Eu botei um texto, né, um artigo da evolução da economia no Brasil, atual e história. Depois faça uma reflexão e escreva sobre o que você achou sobre os recursos naturais do Brasil. Na verdade, esse texto fala de recursos naturais desde a descoberta do Brasil, né? Por quê? Porque a gente fala muito em recursos. A gente está falando muito em recursos, né? Recursos naturais, mas vamos descobrir. Vocês já estudaram isso no ensino médio e no ensino fundamental e médio. Nós vamos recapitular só para vocês lembrarem lá da época do pau-brasil, mas de uma forma bem rápida, até os dias de hoje, né? E para vocês entenderem como é que nossos recursos caminharam ao longo da nossa história. Nós somos um país, né, de 500 anos, mas nós somos um país bastante jovem ainda em relação a muitos outros países. Então, a gente está se comparando a outros países, diz, não, porque lá na Alemanha, quantos anos tem a Alemanha? Que recursos ele já consumiu? O tamanho do país da Alemanha. A Alemanha é o quê? O tamanho do estado do Rio Grande do Sul? Um pouquinho maior? Né? Nós estamos falando de um país enorme que é o nosso, né? E tudo que ele tem, e como é que depois, por quê? Porque depois a gente vai estudar, vai entrar na economia e suas facetas, né? E suas particularidades, e a gente tem que sempre lembrar do nosso país. Como eu sempre digo, a gente tem que pensar local, falar local, mas pensar global. A gente precisa saber o que tem em torno também, mas também conhecer o nosso país. Por que nós fizemos isso? Por que a inflação aconteceu aqui? Né? Quem influenciou isso? Né? E aí, a gente, por mais que a gente fale em economia, gente, a economia, ela vai indo, ela mexe, ela é mexida também com a política. Porque depende da política que toma-se ações na economia. Né? Nosso, hoje, ministro Guedes, o que está? As metas, o foco é em função da proposta política do nosso atual presidente, que era diferente da proposta política do presidente anterior, e assim por diante, certo? Comentários, perguntas, vamos lá. Essa atividade que a gente tem que fazer, então, é uma atividade simples? Como que você quer? É manuscrita? Essa é simples, vocês vão ler, vocês podem escrever no próprio texto abaixo, né, porque essa é uma atividade de reflexão que eu quero dar para vocês, certo? Eu não quero fazer em cima dessa atividade, abre uma folha em Word ali, escreve no Word e posta, certo? Mas sempre coloque os seus nomes, né, porque eu estou corrigindo vários, então, assim, eu estou lendo, de quem que é esse aqui, é do Zezinho, coloca lá fulano de tal e discorre sobre o assunto. Tem um mínimo de páginas? Não, isso eu quero, assim, o que eu estou também fazendo? Eu estou fazendo um estudo sobre os meus alunos, né? Eu quero ver como é que vocês estão nessa visão, para daí, então, eu direcionar as aulas, ok? Beleza, gente? Então, vocês têm até sexta-feira para fazer. Vou botar esse prazo, tá? Mas façam hoje. Se vocês fizerem sempre, logo depois da aula, já resolveram o problema. Vocês têm outras disciplinas também, né? Ok? Então, mais alguma pergunta?
Nada? Então, boa noite para vocês. Bom TDE, boa semana, continuação de semana, né? E até a próxima terça-feira. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Obrigada pela aula. Obrigada.